O problema 5 é sobre polinômios, um tema bastante cobrado nos vestibulares, tanto do ITA quanto do IME, tá bom? Nesse problema, ele pede para a gente encontrar todas as raízes reais, tá bom? Então, ele está excluindo as raízes complexas, tá bom? Dessa equação. Então, veja o seguinte, temos um polinômio de grau 6, em geral, a ideia é o quê? Fatorar, tá bom? E depois mostrar que as outras raízes não são reais. Primeiramente, a gente vai atacar esse problema de outra forma, tá bom? A gente vai relembrar um pouquinho das derivadas e outro fato importante é a desigualdade das médias, tá bom? Então, primeiro, façamos o seguinte. Como eu estou atrás das raízes reais, o primeiro fato que eu vou mostrar é que o zero não é uma raiz desse polinômio. Então, veja o seguinte, primeiro passo. Quanto é o P de zero? P de zero dá igual a 5. Isso quer dizer que zero não é raiz do polinômio, tá bom? Agora, qual é o nosso próximo passo? Tá bom? Eu vou mostrar que se um número alfa real é raiz do polinômio, ele tem que ser positivo. Qual fato importante que a gente vai utilizar? Todo número real, diferente de zero, quando eu elevo ele ao quadrado, ele é sempre positivo. Vejamos, se o número é negativo, negativo vezes negativo dá positivo. Se ele for positivo, positivo vezes positivo dá positivo, tá bom? Então, qualquer número diferente de zero, esse número sendo real, o quadrado dele é positivo, tá bom? Então, o segundo passo é o seguinte. Seja alfa pertencente aos reais não nulos, tá bom? Porque zero não é raiz, tal que P de alfa é igual a zero. O objetivo é mostrar que o alfa é positivo. Daí, o que quer dizer P de alfa igual a zero? Quer dizer que alfa sexta menos 6 alfa mais 5 igual a zero. Tá bom? Daí, vejamos. Alfa sexta mais 5 sobre 6 é igual a alfa. Passei isso aqui para o outro lado e dividi por 6. Agora, pessoal, o fato importante é esse aqui. Ó. Vamos colocar como observação. Alfa sexta é positivo, pois alfa pertence aos reais não nulos, tá bom? Se eu estou somando o alfa sexta mais 5, positivo mais positivo dá positivo. Positivo dividido por 6 é positivo, tá bom? Então, dessa equação aqui, temos que alfa é maior que zero. O que é que isso quer dizer? Que todas as raízes reais de P de x são positivas. Vamos escrever isso. A conclusão é a seguinte. Conclusão 1. Conclusão 1. Todas as raízes reais, não esqueçam disso, reais de P de x são positivas. Agora, pessoal, veja o seguinte. Quando a gente olha um polinômio desse, a primeira coisa a se fazer quando a gente está olhando raízes é tentar achar as raízes racionais, tá bom? E é fácil verificar que 1 é uma raiz desse polinômio, tá bom? Então, vamos colocar isso como observação. A observação é que veja que P de 1, que vai ser 1 menos 6 mais 5, é igual a 0. Ou seja, 1 é uma raiz. Você pode pensar, Luiz, mas se ele não tivesse raiz real, tá bom? Aí o próximo passo será para determinar de fato essa raiz. Aqui é porque a ideia sempre é o seguinte, você olha as raízes racionais e testa. Nesse caso, por sorte, 1 é raiz. Agora, outro fato importante é o seguinte, quando eu tenho que um número é raiz, a outra ideia é, será se esse número é raiz com multiplicidade? Ou seja, será se ele aparece mais vezes na fatoração? Como é que eu faço isso? Para determinar a multiplicidade, o caminho mais rápido é via derivadas, tá bom? Então, façamos o seguinte, deriva o polinômio. P' de x vai ser igual a 6x5 menos 6. Veja que P' de 1 vai dar igual a 6 vezes 1 à quinta menos 6, que também é zero. Olha que interessante. Isso quer dizer que 1 é raiz com multiplicidade 2. Então, 1 é raiz
com multiplicidade 2. Na verdade, pelo menos 2. Como é que eu faço para provar que 1 só é raiz duas vezes? Ou seja, só aparece duas vezes na fatoração de p de x. Vamos derivar mais uma vez. P duas linhas de x vai ser igual a 30x4, tá bom? Daí, quando eu substituir o P duas linhas de 1, isso aqui dá 30, que é diferente de 0. Daí eu posso afirmar que 1 é raiz com multiplicidade 2. Ou seja, até agora eu sei que aquele polinômio tem duas raízes reais. Quando ele pede um número de raízes, mesmo que a raiz se repita, eu conto com a multiplicidade. Então, quantas raízes, por enquanto, esse polinômio tem? Raízes reais tem duas raízes, tá bom? E todas elas são iguais a 1. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser o seguinte. Terceiro passo. Eu sei que toda raiz desse polinômio é um número positivo e vi que 1 era raiz com multiplicidade 2. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou provar que 1 é a única raiz, é o único número que zera esse polinômio. Como é que eu faço isso? Para isso, eu vou usar um fato das desigualdades entre a média aritmética e geométrica, tá bom? Ou seja, sempre a média aritmética é maior ou igual que a geométrica. Quando é que a igualdade ocorre? Quando todos os termos são iguais. Para eu usar que a média aritmética é maior ou igual que a geométrica, todos os termos, tá bom? O A1, o A2 até o AN devem ser números positivos. Por isso que eu tive a necessidade de provar que toda raiz de p de x é um número positivo. Agora façamos o seguinte, dessa equação aqui, ó, eu vou reescrever aqui. Eu vou ter o seguinte, alfa é igual a alfa sexta mais 5 sobre 6. Mas aí, para eu utilizar a desigualdade, eu vou ter que usar um truque algébrico. Qual é o truque algébrico? O 5 eu vou escrever dessa forma. Alfa sexta é igual a 5, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4 mais 1, 5 vezes sobre 6. Por que eu fiz isso? Quando eu divido, quebro o 5 em 5 partes iguais a 1, e eu tenho alfa sexta, então eu tenho 6 números positivos, tá bom? Dividido por 6. Então aqui eu tenho a média aritmética de 6 números positivos. E eu sei que sempre a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica desses números. Tá bom? Então, índice 6, aí alfa sexta, vezes 1, 2, 3, 4, 5. Só que isso aqui, pessoal, como alfa é um número positivo, isso aqui vai dar igual a alfa, tá bom? Então, alfa é igual a isso, que é maior ou igual do que alfa. Ou seja, ocorreu a igualdade. Para ocorrer a igualdade entre média aritmética e média geométrica, todos os termos são iguais. Então, necessariamente, eu tenho que ter que alfa sexta é igual a 1. Como alfa é positivo, implica que alfa é igual a 1. Aqui prova que 1 é o único número que anula esse polinômio, tá bom? Ou seja, P de 1 igual a 0 e P de alfa vai ser diferente de 0 sempre que o alfa for diferente de 1. Ou seja, a gente provou que 1 é o único número que zera esse polinômio. Com esse fato aqui da derivada, eu provei que esse polinômio tem exatamente duas raízes reais e elas são iguais a 1. Tá bom? E as outras raízes são números complexos não reais. Então, a conclusão é que 1 é a única raiz real de p de x. Então, veja que nós utilizamos bastante fatos. Usamos desigualdade das médias, tá bom? Usamos derivadas para contar quantas vezes 1 aparece. Ok? E tivemos também outro fato, que é que se o número é real, não nulo, o quadrado dele, ou qualquer potência par, é sempre positivo. Esses problemas de desigualdades são frequentes, tá bom? Desigualdade de Jensen também, para problemas tanto de álgebra quanto os problemas de trigonometria. Um forte abraço do professor Luiz Farias.